Fundo branco. Ao centro, em letras vermelhas e amarelas, o valor da jurisprudência das altas cortes na Espanha. Ao lado, há um recorte com o formato do país preenchido pela bandeira espanhola. Abaixo, realização EMAG. A imagem esmaece. Boa noite a todos. Inicia-se a transmissão de um auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras: São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado há uma bancada de madeira com 5 lugares. Sentado, ao centro, está o desembargador federal, presidente do TRF3, Carlos Muta. Homem de pele amarela, cabelos curtos e grisalhos. Traja óculos de grau, terno preto, camisa branca e gravata vinho. Ao lado direito, há a transmissão de uma intérprete de Libras. Mona Lisa Costa, mulher de pele branca, cabelos longos e castanhos e traja uma camiseta preta. É uma alegria retornar à IMAG para celebrarmos e ouvirmos dessa oportunidade um professor que celebra a união entre as culturas, né, do novo continente, do velho mundo. Nós que aprendemos muito com as nossas raízes ibéricas, né? Também temos muito que aprender com a história e com o direito da Espanha, assim como nós aprendemos com Portugal e Itália. É uma herança que nos honra muito e que nos faz sempre remeter a esse esplêndido patrimônio cultural que sempre nos guia na interpretação do nosso próprio direito. Retornar, portanto, para essa escola, para estar presente nesse evento, é uma alegria. E maior ainda a alegria de saber que esse curso, esse evento, essa palestra foi coordenada pelo desembargador Carlos Francisco, emérito professor. O desembargador federal Carlos Muta ergue a mão para a esquerda e toca o braço do desembargador federal do TRF3, Carlos Francisco. Homem de pele branca, cabelos curtos e castanhos. Veste um terno preto, camisa branca e gravata listrada. Ele está sentado e esboça um leve sorriso. Entusiasta do ensino jurídico, uma referência para todos nós aqui no tribunal. Aqui estão seus alunos, aqui estão seus admiradores, seus amigos e colegas. Então, retornar nessas circunstâncias é uma felicidade muito grande. Receber no Tribunal Regional Federal da Terceira Região também os nossos convidados que estão presencialmente também no sistema Zoom. É uma alegria na medida em que estamos aqui para ouvir o professor Lorenzo Mateu, que é catedrático de Direito Processual da Universidade de Salamanca, na Espanha, e falará sobre o valor da jurisprudência das altas cortes na Espanha. Um tema de profunda pertinência com o momento que nós estamos vivendo, em que o nosso direito se torna cada vez mais jurisprudencial. E no momento em que os tribunais se defrontam com a necessidade de adaptar leis não muito fáceis de compreender, com uma realidade complexa do nosso meio social, onde prevalece ainda, infelizmente, uma grande desigualdade social, o que exige, por vezes, dos tribunais brasileiros uma certa iniciativa, entre aspas, criativa, ah, no sentido de permitir que a lei realize, ao final, algum sentido de justiça prática. Então, saber e conhecer do valor da jurisprudência como um país que tem uma cultura e uma formação histórica, uma formação social diferente da nossa, mas que pode certamente contribuir para os grandes dilemas do judiciário do nosso tempo, é sempre muito bem-vindo. E mais bem-vindo ainda um professor catedrática de uma universidade que todos nós sabemos, foi instalada no século XIII, há poucos anos comemorou 800 anos de história, né? Para nós, 800 anos é uma coisa inimaginável quando o nosso país tem 500 anos. Nós estamos aqui, professor, comemorando 35 anos de instalação desse tribunal. A imagem do auditório passa para a plateia, formada por cadeiras pretas agrupadas em fileiras de 3 lugares. Nelas, homens e mulheres estão sentados lado a lado, e retorna para a bancada. Então, falar em 800 anos é uma coisa assim esplendorosamente gigantesca e que nos traz assim a sensação de que vamos aproveitar muito dessa trajetória multissecular de prática, de pensamento, de discussão
jurídica na Espanha sobre o valor da jurisprudência das altas cortes. Então, queria, em nome do tribunal, expressar a nossa imensa gratidão pela iniciativa de Vossa Excelência de estar aqui conosco, nos presentear com essa aula, com essa palestra, com esse ensinamento, que é de imenso interesse, não só acadêmico, mas, sobretudo, prático. Nós, juízes, queremos saber como, afinal, a Espanha enfrenta as suas dificuldades da interpretação de direito, como os tribunais constroem o direito na Espanha. Para nós, portanto, é uma palestra não apenas de fundo acadêmico, como mas também com grande interesse prático para o exercício da judicatura. Então, seja muito bem-vindo. Desde logo já expresso minha imensa gratidão e também um convite para que o senhor retorne aqui à nossa casa e possa nos trazer novas luzes, novos ensinamentos sobre esse e outros temas do direito processual que a cátedra de Vossa Excelência, professor, certamente irá nos brindar na data de hoje. Gostaria, portanto, de cumprimentá-lo, agradecer sua presença, cumprimentar a direção da escola pela iniciativa também de realizar esse evento, cumprimentar todos os participantes presenciais e à distância e passar a palavra ao nosso diretor, ao Dr. Carlos Francisco, que é coordenador desse curso, para a apresentação do nosso palestrante. Muito obrigado, doutor Carlos Muta. O desembargador federal do TRF3, Carlos Francisco, ajeita-se em frente ao microfone. Presidente desta corte, é uma honra muito grande me dirigir a todas e a todos. Portanto, boa noite, sintam-se acolhidos, bem-vindos a esta casa, os presenciais e também os que assistem online. Eu agradeço não só a presença de Sua Excelência, presidente Carlos Muta, mas também a doutora Marisa Santos, que abriu o espaço para que possamos hoje, né, nos brindar com a cultura vasta do professor Lourenço Mateu Burros Savadell, a quem já de antemão agradeço muito. Eu agradeço igualmente as parcerias nossas, porque são essas parcerias que nos permitem trazer pessoas da estatura do professor Lourenço, como o Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e faço isso na presença da ilustre e estimada amiga e colega professora Zélia Luiza Pierdonà. Mas, sobretudo, agradeço a todas e a todos que nos veem, que nos acompanham. Eu preparei uma brevíssima introdução, senhor presidente, se o senhor me permita, antes de apresentar o nosso palestrante. O propósito desse curso, desse evento, foi desenhado a partir da importância crescente que a jurisprudência assume no ordenamento jurídico brasileiro, né? É claro que nós conhecemos a jurisprudência como fonte do direito e convivemos com ela desde o início da nossa história judicial, né? Mas como uma jurisprudência persuasiva, como uma jurisprudência persuasiva. Foi assim até que nos anos 60 o direito brasileiro desenvolveu uma ferramenta que nós conhecemos como súmulas, né? E a partir daí sintetizamos o entendimento sobre determinados problemas frequentes na via judicial, mas ainda assim essas súmulas elas eram persuasivas. Em meados dos anos 60, nós desenvolvemos o nosso sistema de controle de constitucionalidade, que passou a contar com ferramentas do controle direto ou abstrato, mas ainda assim persuasivas. Foi só no ano de 93, com a criação da ação declaratória de constitucionalidade, que nós tivemos pela primeira vez no Brasil decisões judiciais, obviamente verticalizadas, né, do nosso Tribunal Constitucional, que passaram a ser vinculantes. No entanto, grande parte da restante jurisprudência, mesmo a do próprio Supremo Tribunal Federal, ela continuava persuasiva. Apenas na hipótese de uma declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal brasileiro notificava
o Senado Federal, que, por sua vez, dava o efeito vinculante, que já é, em alguns sistemas, como no Estados Decisos americano, já é automático a partir do pronunciamento da Suprema Corte. Mas houve uma mudança muito importante a partir de 2003. Né? Nós passamos a conviver crescentemente com um sistema cada vez mais abstratizado, cada vez mais verticalizado e com decisões que se tornaram normativas. Um grande passo foi dado pela Emenda 45 de 2004 e antes até por leis ordinárias que expandiram essas decisões obrigatórias para várias formas de controle de constitucionalidade, mas essa Emenda 45 criou as nossas súmulas antipersuasivas passaram a ser vinculantes. Mas nada disso se compara ao que foi desenvolvido pelo sistema de precedentes brasileiro, especialmente por legislação infraconstitucional, portanto, no plano legal, a partir dos anos de 2007 em diante. Essas decisões, não só mais do nosso Tribunal Constitucional, mas, sobretudo, de tribunais extremos, tribunais especiais, essas decisões passaram a ser normativas. E há uma discussão importante sobre, afinal, o que vincula, etc., mas isso fica a látere. O importante é entender que houve uma expansão importante, o nosso sistema, predominantemente de civil law, passa a conviver com uma face não pequena de decisões próprias do sistema de common law. Isso tem efeitos em várias ordens. Há uma nova dimensão do estudo do direito. Esse não é um problema de direito processual civil, esse é um problema estrutural do direito brasileiro, mas há repercussões sociológicas e até econômicas muito importantes, porque o judiciário brasileiro ele assume um papel central que não é próprio de sistemas judicionais de civil law. Esse tamanho, o protagonismo do Poder Judiciário, ele tem poucas referências na história da Idade Moderna. Poucos tribunais, pelo que se sabe, assumiram a importância decisiva em muitos lados, criticáveis por muitos outros, não é? De todo modo, é um fato. Como chegamos a esse tamanho? Isso é um problema que há solução, isso é uma virtude, isso é um vício. Eu confesso que nós estamos numa fase de reflexão. As boas ideias são normalmente acompanhadas de grandes sonhos, não é? Quando a realidade muitas vezes menos grandiosa. Né? Então, nós temos esse problema para verificar. E como a Espanha é um berço da nossa cultura jurídica, como bem lembrou o Dr. Carlos Muta, é muito importante saber como a Espanha lida com isso. Eu me permito concluir essa introdução só lembrando para quem não tem muita familiaridade com o sistema espanhol, os tribunais extremos, as altas cortes judiciais da Espanha são compostas por um tribunal constitucional específico, que no caso brasileiro é também em função do Supremo Tribunal Federal, né, com mandatos periódicos, etc., por um Supremo Tribunal de Justiça que acumula competências que são do Supremo, especialmente as competências originárias, mas especialmente as competências próprias do STJ. A Espanha ainda conta com a jurisdição administrativa, como no modelo francês, ela é dualista, e há um Conselho de Estado, e há finalmente um outro órgão que, como dizia o professor Vadel há pouco para nós, a Audiência Nacional, ela ela tem uma competência muito restrita, né, mas ainda assim importante, porque analisava nada menos do que as questões de terrorismo, como todos sabem, importante na história espanhola recente. Então, são com essas, a bem da verdade, longas palavras, né, que eu tenho finalmente o prazer de apresentar o professor Lourenço Mateu Burrosa Vadel, que é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, instituição na qual também é professor catedrático de Direito Processual,
pesquisador principal, investigador principal do reconhecido grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos Processuais da Universidade de Salamanca, é também diretor da revista Direito Processual Iudicium, né? Da Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação da mesma universidade, ex-presidente, é longo, ex-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, mas, sobretudo, tem aqui passagens por vários países, como Estados Unidos, o estado do Kansas, Firenze, na Itália, Treveris, na Alemanha, enfim, diretor de coleções, é uma celebridade. É por isso que é um privilégio muito grande tê-lo, professor. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente, e é uma honra mesmo, né? Estamos ansiosos por suas palavras. Agradeço ao desembargador Carlos Francisco pela apresentação, e a sua apresentação indica que nós temos uma virtude, não é, professor? Nós, quando queremos aprender, chamamos os melhores. Não temos nenhum receio de fazê-lo. E o senhor não atravessou o Atlântico à toa. Nós estamos aqui ansiosos por ouvi-lo. Eu, em razão de compromissos da presidência, não poderei estar aqui, mas vou acompanhar o curso e a palestra do professor pelo vídeo que será gravado. Então, desde logo já reitero os meus cumprimentos, agradeço pela sua presença aqui conosco e passarei a presidência dos trabalhos ao desembargador Carlos Francisco, desejando a todos que tenham um profícuo estudo, reflexão e que possamos aplicar na nossa prática os ensinamentos do professor que está conosco aqui, o professor Lourenço Mateu Vadel. Obrigado a todos. Na plateia, todos aplaudem. Na bancada, o desembargador federal Carlos Muta se levanta. Na transmissão de Libras, a imagem de Mona Lisa é substituída por Lady, mulher de pele branca e cabelos castanhos presos para trás. Vou brincar com o Muta antes que ele saia. Agora é só nosso. Na bancada, o desembargador federal do TRF3 Carlos Francisco senta-se na cadeira ao centro. Eu queria convidar a minha estimada amiga, colega, a professora Zélia, para compor a mesa. Da plateia, a professora Zélia, mulher de pele branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, que traja um blazer preto e blusa branca, levanta e caminha até a bancada. Senta-se ao lado do desembargador Carlos Francisco. Professor Lourenço, palavra do senhor. Tá? Pelo tempo que quiser. Tá bom? Muito obrigado. Reunidos, todos da bancada sorriem. É perigoso. Não tem problema. Muito Não tenho obrigado. pressa. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar ao senhor presidente e ao Ao lado esquerdo está Lourenço Mateu Bujosa Vadel, professor de Direito Processual da Universidade de Salamanca, Espanha. Homem de pele branca e cabelos castanhos. Traja um terno azul, camisa branca e gravata listrada em tons de azul. caro desembargador Carlos Francisco, que temos já compartilhado algumas mesas o ano passado e declarar que eu estou muito honrado do convite aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas estava pensando que temos um conflito de interesses, porque eu sempre que venho ao Brasil venho aprender. Então estou aprendendo sempre, cada dia, desde que cheguei e antes também. E é verdade, porque o direito, eu sou processualista e eu acho que o direito processual brasileiro é um dos mais importantes do mundo. É muito avançado e faz-nos refletir dos que olhamos os avanços e as conjunções, as convergências. O senhor falava há uns minutos dessa convergência da common law, da civil law. São coisas que os brasileiros fazem e os outros olhamos os resultados, olhamos como vai tudo. Então, sim, eu vou mostrar um pouco a história recente do ponto de vista do valor da... Professor Lourenço Mateu Bujosa Vadel olha para o microfone na bancada, o segura e ergue o olhar.
Ah, não funciona bem. Uma mulher de pele branca e cabelos loiros se aproxima. De novo. Ela retira o microfone e coloca um novo em frente ao professor. Mariana é uma amiga de longa data e também professora da escola, enfim, uma pessoa muito querida, né? Na plateia, as pessoas sorriem e aguardam. A mulher se afasta da bancada. Muito obrigado. Então, dizia que vou tentar mostrar a história recente do ponto de vista do valor da jurisprudência e talvez posso avançar já uma primeira conclusão que é alguma semelhança com o direito brasileiro e alguma convergência também com o sistema, com os avanços do sistema brasileiro, com alguma frustração também. Devo começar com o texto do título preliminar do nosso Código Civil, que é de 1889, que na redação originária tinha algumas referências à lista, ao elenco de fontes do direito. Mas não falava entre as fontes do direito, nem sequer de maneira persuasiva da jurisprudência. Tinha esse valor quase constitucional e no artigo 6, o texto originário, falava, em primeiro lugar, da proibição de non-liquid. O tribunal dizia ao artigo 6, o tribunal que vai se recusar de decidir por silêncio, por escuridade ou por insuficiência das leis, vai ter a responsabilidade e adicionava que, em caso de não existir lei exatamente aplicável ao ponto controvertido, aplicaria a costume do lugar e, e subsidiariamente, os princípios gerais do direito. A jurisprudência não aparecia nesse texto. E a disposição adicional terceira do Código Civil já falava da jurisprudência, mas de outro ponto de vista, de outra perspectiva. Dizia, vou falar em espanhol, en vista de estos datos, de los progresos realizados en otros países que sean utilizables en el nuestro y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Comisión de Codificación formulará y elevará al Gobierno cada 10 años las reformas que convenga introducir. Então, o direito comparado à jurisprudência como pontos para propor reformas normativas, reformas legislativas, nada mais. O 31 de maio de 1974, era o dia do meu 10º aniversário, eu lembro perfeitamente a data, foi reformado esse título preliminar do Código Civil e lá já fala mais diretamente da jurisprudência. São as normas vigentes hoje sobre as fontes do direito no direito espanhol. Ainda a ideia primária é a mesma. A lei, a costume e os princípios gerais do direito. Estabelece também o princípio de jerarquia normativa e aqui já fala-se do valor da jurisprudência no ponto sexto. A jurisprudência complementará, não tanto persuasiva, sino complementar. A jurisprudência complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios del derecho. Então, temos as verdadeiras fontes do direito e depois essa complementariedade da jurisprudência. Mas reconhece também na exposição de motivos, no preâmbulo dessa reforma de 1974, já reconhece alguma coisa mais, porque fala de certa transcendência normativa. O fragmento vale a pena lê-lo, não é muito longo. A la jurisprudencia, dice, sin incluirla entre las fuentes, se le reconoce la misión de complementar el ordenamiento jurídico. En efecto,
la tarea de interpretar y aplicar las normas en contacto con las realidades de la vida y los conflictos de intereses da lugar a la formulación por el Tribunal Supremo de criterios que, si no entrañan la elaboración de normas en sentido propio y pleno, contienen desarrollos singularmente autorizados y dignos, con su reiteración, de adquirir cierta trascendencia normativa. Vai ser avançando, vai ser reconhecendo que já vamos mais perto do valor normativo da jurisprudência. E isso vai nos colocar, a nossa Constituição uns anos posterior, justamente posterior à ditadura do general Franco, 1978, de finais de ano, e lá no artigo 9.3 da Constituição temos a declaração do princípio da legalidade, da hierarquia normativa, a segurança jurídica, a interdição da arbitrariedade dos poderes públicos como critérios importantes do direito. E a fluidez característica da jurisprudência mostrou já desde esse momento alguns problemas com a questão e o valor constitucional da segurança jurídica. A necessidade de certeza, de ter claridade sobre a vigência das normas. O sistema tem se complicado muito mais. Temos diferentes, talvez mais do que no Brasil, porque temos mais fontes de jurisprudência. Vou falar disso. Então, temos mais variedade e eu acho que não é certo, não é verdade dizer com uma só frase qual é o valor da jurisprudência na Espanha, porque temos diferentes jurisprudências e diferentes valores da jurisprudência. E alguns intentos, eu acho, vocês vão me ajudar nisso, alguns intentos de também incorporar alguma coisa semelhante aos precedentes. Essa é a frustração que eu dizia, frustração sem valor nem positivo nem negativo, frustração do ponto de vista de quem queria aprovar isso e não conseguiu. Não é? Mas a situação é diversa. Em primeiro lugar, para para compensar essa ideia de insegurança por diversidade jurisprudencial, por exemplo, temos alguns exemplos muito claros na sala penal do Tribunal Supremo, que, segundo a constituição das salas, cada caso com uma composição pessoal diferente, cinco membros normalmente, mas diferentes em cada caso. Então, as ideias sobre critérios penais centrais eram diferentes. Então, a diversidade da jurisprudência dependia da pessoa ou das pessoas que tinham maioria nessa constituição da sala. E isso fez que temos uma extensão enorme de acordos, falamos de acordos não jurisdicionais. Então, quando há diversidade de opiniões na sala primeira do Tribunal Supremo, sala civil, na sala segunda de lo criminal, sala penal, sala terceira é sala contencioso administrativo, sala quarta é sala do social, direito do trabalho e direito laboral. Quando há alguma diversidade, que há sempre diversidades, todos os membros, não só aqueles constituídos em sala, todos os membros que são membros do tribunal, nessa secção, podem se reunir e decidir qual deve ser o critério a seguir. E a lei orgânica do Poder Judiciário, que é a nossa lei, eu sempre digo que é a demonstração do que na Espanha vai ter maior vigência as leis provisionais que as definitivas, porque essa lei
derogou a Lei Provisória do Poder Judiciário de 1870. Depois da Constituição precisávamos um desenvolvimento dos critérios relativos à jurisdição. Então, essa Lei Orgânica do Poder Judicial de 1985 desenvolve tudo isso e fala no artigo 264 de que os magistrados das diversas secções da mesma sala vai se reunir para unificação de critérios e para coordenação de práticas processuais. Valor normativo, não declaram que tenha valor normativo. Declaram que eles respeitam a independência dos tribunais. Aqui podemos já começar a falar de um valor persuasivo. Podemos ter problemas, e os advogados litigantes vão ter problemas se não conhecem esses acordos, porque é já um critério que pode mudar, mas provavelmente vai ser o aplicável no caso concreto. Diz también ese artículo, en todo caso quedará a salvo la independencia de las secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozca. Necesidad de unificar criterios, mas também acompassadamente com essa liberdade dos juízes de decidir independentemente aos outros tribunais. Realmente o centro da independência jurisdicional na Espanha é o artigo 117 da Constituição, que fala, entre outras características da jurisdição, fala naturalmente da independência e fala do que o fundamento da independência será a submissão ao império da lei. Então, não só como entendida como um sentido estricto como lei formal, mas sim como um critério de subjeção ao ordenamento jurídico, com possibilidade de também controle da atividade normativa do governo. O artigo 6 da Lei Orgânica do Poder Judiciário permite que os juízes de tribunais desapliquem, não vão aplicar aquelas normas procedentes do Executivo, normas, disposições com caráter geral, contrárias à Constituição, à lei ou ao princípio de jerarquia normativa. Naturalmente, não vemos nenhuma norma que sejam esses acordos não jurisdicionais. Não são normas, não são leis, naturalmente, mas têm, naturalmente, uma grande relevância prática. E tem uma relevância prática porque, em alguns exemplos muito claros, alguns acordos têm sido decididos quase contra a letra da lei. Num famoso acordo já de princípios deste século XXI, tivemos um acordo que desenvolvia o recurso de cassação civil, mas decidia algumas coisas que não ficavam escritas no nosso código, a lei de enjuiciamento civil. Já não existe essa norma, mas é uma demonstração da força que tem essas decisões, que são os acordos não jurisdicionais. Mas deixemos por um momento essa labor, esse trabalho do Tribunal Supremo, porque veremos que de Supremo tem praticamente o nome como uma reminiscência. O Tribunal Supremo nosso deixou há muito tempo de ser Supremo. Eles talvez não sabem, os ministros, os magistrados, mas têm problemas porque por cima deles temos um Tribunal Constitucional e por cima do Tribunal Constitucional temos o Tribunal que controla a convencionalidade na Europa e temos também um Tribunal
que controla, já vou expor agora como também a aplicação das normas dessa organização de especial integração que é a União Europeia. Então, falava que temos um sistema complexo, variado e com diversidade de valores, das decisões, da jurisprudência de cada um desses tribunais ou grupos de tribunais. Vamos olhar uns minutinhos ao Tribunal Constitucional. Aqui já podemos falar diretamente de criação de direito. Já as normas também, a lei orgânica do Poder Judiciário já reconhece diretamente que tem valor normativo, pelo menos algumas das decisões do Tribunal Constitucional. Devo dizer que na Espanha falamos, com fundamento na própria Constituição, do Poder Judiciário, onde temos os tribunais da vara civil, da matéria penal, da matéria contenciosa administrativa, da matéria social ou laboral, e por fora, já fora do Poder Judiciário ou organização, temos um Tribunal Constitucional que, diria algum colega, eu concordo com ele, fala de um Tribunal Especial Constitucional, reconhecido pela Constituição e com uma regulação específica, não é a lei orgânica do Poder Judiciário, porque fica fora do Poder Judiciário, temos uma lei especial, que é a lei orgânica do Tribunal Constitucional. E os processos constitucionais, que são diferentes, temos alguma diversidade de processos perante o Tribunal Constitucional, tem a força, como dizia, tem maior força de normativa. Por um lado, temos o controle de constitucionalidade das leis e dos actos do governo que têm um valor igual à lei, Real Decreto-Lei e Real Decreto Legislativo. Real Decreto-Lei são os casos que o governo pode justificar urgência e uma especial necessidade e depois vão ser convalidados pelo Parlamento e pode modificar leis, algumas matérias que não podem ser reguladas por essa via, e também aqueles decretos legislativos que são decretos do governo que desenvolvem lei de bases aprovadas pelo Parlamento. Pode também ter um valor equivalente à lei. Então, nesses casos de controle, de ajustamento, de concordância da lei ou desses decretos-leis com a Constituição, a vertente política é muito evidente, sim. E é muito evidente também do ponto de vista de quem tem legitimidade para começar esse processo. 50 diputados, 50 senadores, defensor del pueblo, o nosso ombudsman, e, sobretudo, são processos com uma relevância política grande, mas também, do ponto de vista de um processalista como eu, são processos também jurisdicionais. Mas o objeto é diferente dos outros processos e o objeto litigioso é ainda mais diferente porque é o direito objetivo e a sua concordância com a Constituição. Nada diferente daquilo que faz, eu acho, o Supremo Tribunal Federal também no Brasil e os equivalentes noutros países. O que pode fazer, nesse caso, o nosso Tribunal Constitucional, e faz com alguma frequência, é nesses processos falamos de recurso de inconstitucionalidade, o recurso de inconstitucionalidade, o resultado pode ser a expulsão da norma do direito espanhol. É um sistema concentrado com ascendência
a kelseniana, do modelo austríaco, é diferente do que é muito estendido em diferentes países da América e também acho que o Brasil. Ele é o único tribunal que pode expulsar do direito espanhol alguma lei ou norma com valor da lei. Mas é mais complexo, porque quando juiz de outro nível deve aplicar alguma norma e tem dúvidas da constitucionalidade dessa lei, norma com valor da lei, tem várias possibilidades. Se a norma é anterior à Constituição, pode aplicar a disposição derogatória terceira e dizer que esse artigo, essa norma ficou derogada diretamente pela Constituição. E isso pode fazê-lo só no caso concreto. Não vai excluir do direito essa. A tela divide-se em três. Na terceira chamada, a intérprete Mona Lisa retorna substituindo a intérprete Lady. Essa decisão. Mas também pode plantejar o que no nosso direito dizemos uma questão de inconstitucionalidade. A questão é as vantagens de ter uma Constituição mais nova do que a Constituição alemã e mais nova da Constituição italiana é que pode copiar alguns modelos que têm funcionado nos países de origem e essa é uma cópia direta da questão da inconstitucionalidade italiana. Quando juiz deve aplicar diretamente para decidir uma norma e tem dúvidas de que seja constitucional, vai, no momento anterior à sentença, à decisão final, vai plantejar ao Tribunal Constitucional essa questão da inconstitucionalidade. E o resultado pode ser lá também mais alargado. Então, também aí vai poder ter uma maior relevância sobre o conjunto do direito. Naturalmente, a exclusão da norma do conjunto de direito não é a única opção. Como já tínhamos a experiência italiana, também na Espanha são abundantes as sentenças interpretativas, manipulativas, aditivas e também aqueles que vão decidir sobre inconstitucionalidades por omissão, algumas ordens que a própria Constituição declara e que não são desenvolvidas por quem tem competências, que é o Parlamento, o Congresso dos Deputados e o Senado, também pode levar a uma combinação do Tribunal Constitucional ao legislador. Mas temos ainda outra possibilidade muito mais frequente, com muitíssima diferença, que são um terceiro processo perante o Tribunal Constitucional, que é o recurso de amparo. O recurso de amparo é um recurso de amparo subsidiário. Devemos antes esgotar a via ordinária, perante os julgados e tribunais ordinários, e para o caso concreto também vai se determinar se uma atividade pública ou alguma decisão anterior tem-se respeitado não toda a Constituição, a secção mais protegida da Constituição, secção primeira do capítulo 2º do título 1º, que é onde ficam os direitos fundamentais. Direitos fundamentais que falamos disso com a minha cara amiga Zélia, de ativismo. Também tivemos ativismo porque nessa altura, em 1978, o direito ambiental
ficava muito mais atrasado e os problemas ambientais não eram tão presentes. Temos o artigo 45 na Espanha, que prevê um direito ao meio ambiente adequado, etc., mas não fica nessa secção mais protegida da Constituição. Mas o Tribunal Constitucional tem, nessa extensão das suas competências, no seu ativismo indireto, pelo menos, sim que tem decidido alguns casos ambientais e têm sido relacionados com outros direitos expressamente previstos. Inviolabilidade do domicílio, intimidade. A primeira vista pode resultar estranho, mas é a maneira de conectar, de puxar um direito não novo, mas mais protagonista agora do que nesse tempo e também vai ser protegido. A mesma coisa é no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Convênio Europeu de Direitos Humanos de 4 de novembro de 1950 e o problema é o mesmo. Temos muitas já, lia esta semana que temos que foi condenada a República Helvética, a Suíça, foi condenada por não respeitar por não atingir as necessidades do câmbio climático. Não fala o Convênio Europeu em nenhum momento do câmbio climático, naturalmente, nem de direito ambiental, mas através de outras vias sim que vai-se alargar essa jurisprudência. Então, desta maneira, quando se vão resolvendo estes casos concretos por recurso de amparo, vai-se formando toda uma jurisprudência interessante que vai, sobretudo, com muitíssima diferença, a maioria dos casos são relativos ao direito fundamental da tutela judiciária efetiva. E assim tem-se formado todo um conteúdo heterogêneo do que significa a tutela judiciária efetiva. Mas devo salientar, voltamos à Lei Orgânica do Poder Judiciário, que diz aos juízes e aos tribunais ordinários alguma coisa importante, porque, em primeiro lugar, fala o artigo 5 dessa Lei Orgânica do Poder Judiciário, de que devem interpretar os órgãos judiciários ordinários deben interpretar as leis y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Cuando algún tribunal ordinario, cuando algún juiz debe interpretar alguma norma, alguma lei, e essa lei foi interpretada, foi decidida de alguma maneira pelo Tribunal Constitucional, essa interpretação do Tribunal Constitucional vai ficar obrigatória para a decisão do julgado ordinário. Então, é uma mudança importante do origem que dizia do Código Civil, agora essa força já normativa do Tribunal Constitucional. E também, em segundo lugar, também prevê esse artigo 5 uma via autónoma para chegar ao Tribunal, não ao Tribunal Constitucional, mas ao nosso Tribunal Supremo, que é um tribunal ordinário de cassação, que é a infração de preceito constitucional. En todos los casos en que, según la ley, proceda a recurso de casación, temos a posibilidade de fundamentar esse recurso só na infração de preceito constitucional, também segundo essa interpretação feita pelo próprio Tribunal Constitucional. Então, assim foi formada um largo conjunto jurisprudencial que tem mudanças, não é só linear, não é só
claro sempre, mas alargando e dificultando, claro, a explicação e o estudo do direito, sem dúvida. É tudo mais heterogêneo. Mas também a heterogeneidade vem pela força do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que também tive efeitos muito diretos no nosso direito espanhol. Eu não dizia, vou voltar um minuto ah, ao Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional também tive efeitos muito importantes, por exemplo, quando em 1988 alguns juízes plantejaram uma questão de inconstitucionalidade porque no sistema dos processos penais mais comuns, desde os anos 60 do passado século, o juiz, o nosso juiz de instrução, que tinha dirigido a pesquisa penal, a investigação penal, foi atribuída a ele a competência de decidir, de ditar a sentença. Esse não era o sistema originário do nosso Código Processal Penal, mas por razões de demora, de acumulação de casos, o legislador achou que, bom, ele é quem mais sabe do caso, então permitamos que vai decidir e depois já poderá ser recorrido, planejado um recurso de apelação a um tribunal superior. Mas o Tribunal Europeu tinha dito que, não contra a Espanha, contra a Bélgica, que, no caso PIRSAC e de Kuber, que o tribunal que tinha já um olhar dirigido a comprovar os fatos, a encontrar quem é o suspeito e tudo isso, não é um tribunal neutral. É um juiz que, falamos de juez contaminado, um juiz poluído por esses fatos concretos. Então, esse juiz não pode decidir, deve ser deixada essa decisão a outros juízes não contaminados, não poluídos, que tenham uma objetividade. O professor Lourenço Mateu Bujosa Vadel inclina-se para a bancada em direção aos demais participantes. Voltou, portanto, o juiz de instrução. Então, o Tribunal Constitucional, perante um planejamento de alguns juízes que tinham comprovado isso e disseram estes procedimentos são contrários às garantias constitucionais, a direito, falamos no artigo 24 da Constituição, o direito a um processo com todas as garantias, que é o nosso due process of law, então deve ser declarado inconstitucional. Eram três procedimentos e portanto, a via processual para a maioria dos casos penais ficou expulsada do ordenamento, expulsada do direito espanhol nesse caso, não? No verão no verão setentrional do ano que eu finalizei a graduação de 1988. É um exemplo da força que pode ter o Tribunal Constitucional, mas também é um exemplo da força que tem o valor da jurisprudência do Tribunal Europeu. Mas não era um caso contra a Espanha, porque o Tribunal Europeu tem não só a força inter partes, mas também um efeito, alguma doutrina fala de algum efeito não só coisa julgada, também da coisa interpretada, uma criação, portanto, uma criação de uma ordem pública de direitos humanos por todo o continente. Se me permite só uma observação? Claro. Nós fizemos uma pesquisa, um colega do tribunal e eu, o Paulo Fontes. O professor Lourenço Mateu Bujosa Vadel ergue um copo d'água e o bebe. Ao centro, o desembargador federal Carlos Muta fala ao microfone.
sobre os julgamentos do Tribunal de Estrasburgo, exatamente sobre essa questão, sobre se era necessário ou não, não é? Não só recomendável, mas necessário ou não a criação do juiz de instrução, o que aqui no Brasil nós chamamos de juiz das garantias, né? Uhum. E, e nós fizemos uma pesquisa ampla no Tribunal de Estrasburgo, estamos falando do Tribunal de Estrasburgo, Isso. não da União Europeia, e é maciça a necessidade de criação de um juiz de instrução ou das garantias para imparcialidade objetiva. Há muitos países e uma jurisprudência continuada de décadas já nesse sentido, até decisões mais recentes deste século, etc., Uhum. reafirmando isso. Me desculpe. Isso. Não, obrigado. Então, foi uma via de introdução no direito espanhol dessa doutrina, não criada relativamente à Espanha, mas com direito à relação por problema estrutural do nosso processo nesse momento. Então, daí essa doutrina que vai se criando no Tribunal Europeu, depois muitas vezes vai ter um reflexo em recomendações do Comitê de Ministros que também não são normas vinculantes, mas têm um prestígio grande como soft law, como elementos que deveriam ter sido tidos em conta por os parlamentos dos Estados europeus. Devo dizer que no Conselho da Europa, que é a organização na que se situa o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, estão integrados quase todos os Estados europeus lato sensu. Nesse sentido, até há 2 anos, a Europa, nesse sentido, tinha fronteiras com o Japão, porque a Rússia também era membro até que saiu muito pouco antes de ser expulsada por razões da guerra da Ucrânia. Não são membros do Conselho da Europa Bielorrússia, nem agora a Rússia e a cidade do Vaticano, que é naturalmente um Estado da comunidade internacional, mas muito diferente, então também não é membro observado. Do ponto de vista espanhol, temos um artigo que é o artigo 10.2 da Constituição, que é uma cláusula de abertura constitucional ao Tribunal Europeu, à doutrina, a esse efeito de coisa interpretada. Porque o artigo 10 fala de que as normas da Constituição relativas aos direitos fundamentais, às liberdades que a Constituição reconhece, vai ser interpretadas de conformidade com a Declaração Universal de Direitos Humanos, também dos tratados e acordos internacionais sobre essas mesmas matérias que vinculam a Espanha. Não fala da jurisprudência do Tribunal Europeu, mas ninguém discute que isso também é incluído, porque sim, o Convênio Europeu, depois da ditadura, se não lembro mal, do 1977, vincula a Espanha, então toda essa amplíssima jurisprudência do Tribunal Europeu ingressa no direito espanhol por essa via de interpretação conforme que exige esse tribunal. Outro exemplo que também foi muito estudado é o problema do prazo razoável. A nossa Constituição fala do direito fundamental a um processo sem dilações indevidas. E esse processo sem dilações indevidas, o que é? Quando uma dilação é indevida. A Constituição não fala disso. Então, o nosso Tribunal Constitucional pegou a doutrina do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e diz dilações indevidas, devemos olhar este critério, este outro critério.
A crítica foi que adicionou outro critério mais, não era só olhar qual foi a atitude da litigante, se foi ativa, preocupada ou não, ou se ficou sem, com em, travas e com problemas para não deixar avançar o processo. Não só também não olhar o que fiz ao juiz ou ao tribunal, se foi ativo ou se foi também demorado, adicionou o critério o Tribunal Constitucional com um voto particular de um prestigiado professor que foi assassinado pelo grupo terrorista ETA, Francisco Tomás y Valiente, adicionou ele criticou que se adicionava o critério da semelhança com outros processos iguais. Se é um processo que todo vai demorado, então não temos uma infração desse direito fundamental. E ele falava, esse professor que foi 16 anos, professor de História do Direito na Universidade de Salamanca, que o que é anormal, convertimos isso em normal. Se não funciona bem um tipo de processos, o que devemos fazer é que funcione bem, que seja muito mais acelerado e não tomar isso como um critério de normalidade para concretizar se foi infringido este direito fundamental. Mas falo disso só como um exemplo, como outro exemplo de que a jurisprudência do Tribunal Europeu ingressa na Espanha e tem efeitos direitos na concretização de casos que têm cada dia os diferentes tribunais. Do Tribunal Europeu é o Tribunal da Justiça da União Europeia, que em verdade não é só um tribunal, são vários, Tribunal da Função Pública, Tribunal de Primeira Instância, o Tribunal de Cassação. Eu vou falar só de um, para não complicar demais. A sé não é Estrasburgo, como o outro, é Luxemburgo, e o Tribunal de Justiça da União Europeia é de uma outra organização, não o Conselho da Europa, e uma organização muito mais integrada e muito mais complexa, com uma produção normativa inacreditável. O Diário Oficial da União Europeia cada dia tem normas de muitas matérias diferentes, matérias muito concretas, a regulação sobre a fruta, a regulação sobre a eletricidade, a regulação sobre tudo, e o Tribunal da Justiça tem a missão do controle desse direito europeu. Esse direito europeu também tem diferentes formas, diferentes processos. Na transmissão de Libras, a imagem de Mona Lisa é substituída por Lady. Que fica nas normas, nos tratados originários e também desenvolvidos noutras normas, mas há, sobretudo, uma via, um processo que é talvez o mais frequente também, que tem a estrutura de uma questão, uma questão prejudicial. Quero dizer, quando algum juiz deve aplicar, porque o direito europeu deve ser aplicado, algumas normas diretamente desde a publicação no Diário Oficial da União Europeia têm aplicação direta, outras têm, esses são regulamentos, outras são de aplicação indireta, diretivas, a diretiva se encaminha àqueles que têm iniciativa legislativa e esses devem desenvolver a normativa no direito interno. Em tudo isso pode ter problemas, pode ter discordâncias com o direito europeu e então o juiz que deverá aplicar uma norma europeia, se fala que todos os juízes dos Estados-membros são juízes de direito europeu, têm obrigação de aplicar o direito europeu e podem ter uma dúvida de que alguma norma que devem aplicar seja contrária a alguma norma superior do direito europeu. Então, é facultativo, em princípio, e podem parar o processo antes de editar sentença e daí plantejar a dúvida, a questão ao Tribunal de Luxemburgo, o Tribunal de Justiça da União
Europeia. Aguardar a resposta e essa sentença do Tribunal de Justiça vai ter normalmente um parágrafo que vai nos dizer como interpretar o direito europeu para ajustar concretamente aquelas normas internas. Então, também tem um valor normativo indubitável. Tem um grande valor normativo. E quando o tribunal que tem dúvida, o tribunal interno que tem dúvida é o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Supremo, aquele que termina o caminho judiciário interno, essa necessidade de consultar ao Tribunal de Justiça é obrigatória. Já não é facultativa quando as decisões já não tenham recurso contra elas. Então, é uma posição privilegiada de controle da legalidade do direito europeu, com consequências diretas também no conjunto normativo dos diferentes Estados-membros. Assim, a ideia, a finalidade não é casual, a finalidade é harmonizar a decisão para todos os membros, porque uma das características do direito europeu é um direito de mínimos. Aqueles Estados-membros que querem avançar mais não vão ser limitados, mas, em geral, o que pretende, o que procura o direito europeu é garantir a existência de mínimos, de uma regulação mínima em diferentes matérias, ainda em matérias que ficam muito perto da soberania nacional, por exemplo, matérias penais. Matérias penais temos também com muita frequência declarações do Tribunal de Justiça sobre como entender essas questões. E nos últimos meses, ou nos últimos anos, o tempo passa depressa, também sobre como compreender a independência dos tribunais, a garantia de independência com os problemas que houve e há ainda na Hungria, na Polónia, problemática da incidência do executivo nos tribunais e como compreender essas ideias que proclama também o direito europeu da independência dos tribunais, se é respeitada ou não é respeitada. Bom, é a panorâmica superior ao Tribunal Supremo, mas eu não quero cansar. Não, o senhor vai ver a quantidade de perguntas. Bom, então, mas queria mostrar aquela que deixamos ao princípio, como ficou a posição do Tribunal Supremo. Aquele Tribunal Supremo que já não diria eu que isso de Supremo seja mais que uma reminiscência histórica. Bom, a perspectiva tradicional, histórica, é que é uma criação, o Tribunal Supremo que já tem quase 200 anos, foi foi designado já na primeira Constituição espanhola, a Constituição de 1812, mas não foi desenvolvida essa ideia do Tribunal Supremo até 1834. A ideia originária procedia do direito, naturalmente, do direito francês, do Tribunal de Cassação, mas com algumas adaptações e algumas diferenças respeito à ideia francesa de um tribunal político que devia controlar que os juízes respeitaram a lei como produto da Assembleia Legislativa, sem ser alterado de nenhuma maneira. Na Espanha já não se configurou tão claramente como um tribunal político, com essas características políticas, mas como um autêntico órgão jurisdicional que, no princípio, tinha competência sobre uma
sobre a nulidade, sobre o recurso de nulidade de infrações por lei substantiva e também por infrações processuais. Eh, e muito cedo o Tribunal Supremo nosso, o Tribunal Supremo Espanhol, compreendeu que não era só um tribunal de garantia da legislação, também era um tribunal de proteção das pessoas concretas que tinham o caso, do chamado ius litigatoris. É verdade que na história do Tribunal Constitucional tivemos uma grande um grande problema que foi o formalismo, a interpretação muito formalista das admissões, das decisões, a leitura das sentenças do Tribunal Supremo há 30, 40 anos para trás. eh, Nem eu posso compreender todo aquilo que vai escrito. Não? É difícil, é uma forma muito antiquada de escrever e era um problema também para o cumprimento da missão no sistema do Tribunal Supremo. Com diferença, por exemplo, comparando com a Itália tem um problema, ou tinha, há tempo que não ouvi os dados, mas tinha um problema, um grande problema de sucesso. Muitos casos, muitíssimos casos que produziam o problema da sobrecarga do tribunal, também é um problema do Tribunal Constitucional nosso e um problema do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas no Tribunal Supremo, em geral, o ingresso foi mais restrito. Não quer dizer que não tenha muitos casos, mas o problema não era tão grave como, por exemplo, na Itália. No 2014, tivemos uma proposta bem interessante de reforma, algumas, são várias propostas bem interessantes para estabelecer que também as decisões do Tribunal Supremo, da Sala Civil, Sala Criminal principalmente, tiveram força já vinculante. Então, não foi aprovado, já avanço que não foi aprovado, mas vou resumir um pouco a ideia, porque eu acho que podemos já ter um pouco mais de convergência com a ideia brasileira, depois podemos comparar melhor, mas vou mostrar. A justificação era clara, a necessidade de segurança jurídica, a necessidade de certeza e também da isonomia, de tratamento igual aos casos que são iguais, coisa que não sempre estive garantida. E esta proposta nem chegou ao Parlamento, o Executivo não decidiu apresentar o projeto, porque foi muito criticado fora, antes de chegar ao Parlamento. Mas falava de estabelecer uma, entre aspas, uma jurisprudência aplicável quando concorreram três circunstâncias cumulativas. A primeira, doutrina reiterada em duas ou mais sentenças da mesma sala do tribunal, que a ideia tivesse sido a ratio decidendi, a razão decisiva da decisão, e que existisse uma substancial analogia entre os fatos das sentenças precedentes e as do caso onde se planejava a aplicação da doutrina. E falava o artigo 32 deste anteprojeto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que se atribuya ese carácter de doctrina jurisprudencial será de obligada vinculación para todos los jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Aquí já se falava de vinculação direta daquele que for declarado jurisprudência ou doutrina jurisprudencial aplicável. E
também se adicionava uma eventual flexibilização. Quando um interessado invocare una doctrina jurisprudencial vinculante ante los poderes públicos, estos podrán rechazar, podrán recusar motivadamente su aplicabilidad al caso concreto, justificando expresamente las razones de su decisión. Regra geral, aplicação vinculante, mas também possibilidade de não aplicá-lo, mas justificando os motivos da não aplicação. Quem decidia qual era essa jurisprudência vinculante nessa proposta? O plenário de cada uma das salas, reunido, decidia trimestralmente quais seriam os fundamentos de direito que, nesse período, deveriam passar a formar parte dessa doutrina jurisprudencial vinculante. Em segundo lugar, também se queria estabelecer outro sistema de prejudicialidade para permitir que os órgãos judiciais que não seguissem a doutrina jurisprudencial do Tribunal Supremo, por considerar que pudesse produzir uma injustiça manifesta, contradizer a doutrina do Tribunal Constitucional ou resultar contraditória, pudesse plantejar perante o Tribunal Supremo essa questão não de inconstitucionalidade, de contrariedade com essa doutrina jurisprudencial vinculante. E seria também o plenário de cada uma das salas quem tivesse competência para decidir sobre essa questão prejudicial. Não é um órgão, não seria um tribunal, um órgão jurisdicional com funções jurisdicionais, mas um tribunal com funções mais governativas, mais da organização que de outra maneira. Não é constituído como ordinariamente funcionaria o órgão judiciário. Bom, esse é o panorama. Isto não foi nem aceitado finalmente pelo Executivo, não se atreviu a apresentá-lo ao Parlamento, então ficou a ideia de que temos nas sentenças do Tribunal Supremo tem esse caráter complementar, essa quase eficácia normativa e esses acordos não jurisdicionais que têm muita eficácia prática, até nas compilações legislativas também já contém esses acordos, porque quem vai apresentar recursos interessa muito saber qual é a unificação de critérios que tem o tribunal. Tudo isso é mais complexo, naturalmente, porque, como dizia, algumas dessas decisões são contrárias à aparência da própria lei e tudo isso complica ainda mais o sistema de normas que devem ser aplicadas nos tribunais. Bom, acho que tem algumas perguntas, então podemos já dialogar. Muito obrigado. Muito obrigado. Na bancada, todos aplaudem. O professor Lorenzo Mateu Bujosa Vadel ergue um copo d'água e o bebe. Eu, naturalmente, fico muito feliz em ouvir a exposição, muito rica, naturalmente, de alguém que domina o assunto, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista prático. Isso é uma qualidade nítida e notável. Eu tenho, sim, um punhado de perguntas, mas eu preciso ser gentil sobretudo, não egoísta. Então, eu vou fazer vou me arriscar a fazer uma breve comparação, está mais como uma hipótese do que propriamente o resultado de uma pesquisa, mas se nós pensarmos no modelo espanhol e no modelo brasileiro, e se nós pensarmos em 3 atividades, primeiro, o controle de constitucionalidade, segundo, o controle de convencionalidade, o terceiro, a atividade típica jurisdicional, que é a resolução de lides, etc., que nós temos? Nós temos, em relação ao controle de constitucionalidade,
comparando Brasil e Espanha, nós temos, de certo modo, equivalências, né? Porque isso faz parte de uma proposta de um controle de constitucionalidade forte, né? Que é, sobretudo, de feição austríaca, especialmente keynesiana, que nós adotamos, né? Dentro desse nosso perfil de civil law. Claro, não há diferenças substanciais, há detalhes de linguagens, por exemplo, como sentenças aditivas, manipulativas, que nós usamos uma linguagem um pouco diferente, mas também essa, né? Também essa. Então, há uma equivalência. Quando nós pensamos em controle de convencionalidade, já há um desequilíbrio muito, muito notável, né? Porque a abertura dada pela Constituição Espanhola, no artigo 10.2, né, da Constituição de 1978, é equivalente à dada pela Lei Fundamental de Bonn, né, por vários outros países, e também foi uma pesquisa minha de base normativa. Acho que eu pesquisei uns 50 ou 60 países para ver nas constituições quais tinham essa previsão, né? É interessante que, não só pela força de Estrasburgo, mas também pela força do direito comunitário, né? Do Tribunal de Luxemburgo, Tribunal de Justiça de Luxemburgo, o direito comunitário e os direitos fundamentais da Carta de Direitos Humanos, ele é muito mais forte, muito mais presente na Espanha do que no Brasil. Nós temos de reconhecer a negligência, né, dos estudos brasileiros e, sobretudo, da aplicação nos processos judiciais não só da legislação, mas, sobretudo, da interpretação dos tribunais dos quais nós fazemos parte. Não é uma faculdade você observar decisões de um tribunal internacional que é integrado, inclusive, pelo Brasil. E nós temos casos, especialmente um emblemático relacionado à ditadura brasileira, né? Tivemos nos anos 60 até meados dos anos 80, que houve casos julgados pelo Tribunal de São José da Costa Rica que nós negligenciamos. É verdade que essa postura vem mudando, nós temos aceitado mais, não só do próprio tribunal, mas também do Conselho, né, de Direitos Humanos que funciona em Washington, né? Nós temos aceito, um exemplo é a Lei Maria da Penha. Mas, de todo modo, a presença do controle de convencionalidade na Europa é muito maior do que do controle de convencionalidade no Brasil. E prestem atenção numa coisa muito importante: eles olham as decisões do tribunal, porque, tal como nós olhamos para as decisões do Supremo quando pensamos em controle de constitucionalidade, eles olham para as decisões do Tribunal Internacional quando eles fazem controle de convencionalidade. Nós temos apenas olhado para o tratado, é o texto normativo. E todos nós sabemos que é uma diferença muito grande. Na transmissão de Libras, a imagem de Lady é substituída por Mona Lisa. Preceito normativo e norma, que é o resultado de um processo, normalmente, de construção de conteúdo. Mas, de todo modo, a Espanha é mais e nós somos menos. Quando se trata da função jurisdicional propriamente dita, aqui há um descompasso. Quando nós pensamos na importância do conteúdo normativo produzido pelo Tribunal Supremo, de fato, o que desequilibra é o nosso sistema de precedentes, porque o nosso sistema de precedentes ele é normativo, mas é um sistema ainda muito novo, não é? E ele está repleto de dúvidas ainda centrais, como, por exemplo, qual é o conteúdo normativo. Existe um vício que ontem mesmo no gabinete eu falava com um assessor, o chefe de gabinete, na verdade. Há muitas pessoas que leem a tese, que nós temos um mecanismo que redige um texto abstrato que é, em princípio, a conclusão do julgamento. E eles leem a tese, não é, como se fosse um ato normativo do legislativo. No ato normativo do legislativo, nós consideramos, não é, a mens legis e não a mens legislatoris, não a intenção do legislador. No sistema de precedentes é o contrário. Não é? Você tem de olhar necessariamente a ratio decidente, ou holding, etc., aquilo que de fato foi a razão de decidir, claro, em vista da controvérsia instaurada.
Nós temos um sistema muito diferente, mas o nosso esse Superior Tribunal de Justiça, né, ele tem atuado muito como corte de cassação. Essa é uma novidade que, particularmente para mim, não existia na minha experiência nos anos 80, 90, etc. Nós aqui temos visto, em muitos casos, o Superior Tribunal de Justiça devolvendo o processo para que nós façamos a reanálise, não por retratação, não só, claro, por retratação é sistema de precedentes, mas a reanálise de alguns aspectos que mereceriam mais atenção. É muito comum isso, eles anulam a nossa decisão e devolvem para reanálise, não é para retratação. Então, esse é o balanço. Nós temos mais num ponto, temos menos no outro comparado à Espanha. Isso não significa que seja bom ou ruim, significa apenas que é diferente. Eu confesso que tenho todo encantamento pelas boas vontades, etc., mas nós costumamos dizer que no inferno há muita gente cheia de boa vontade, né? O sistema de precedentes ele é difícil de ser construído quando você tem um volume muito grande de aspectos, de teses, de temas a serem trabalhados. Enfim, eu ia falar do Ricardo Alonso Garcia, que é um querido colega nosso lá da Complutense, mas eu vou me cingir a isso, já me excedi, e queria passar a palavra para a professora Zélia, que é sempre uma parceira de copo e de cruz, né? Bom, eu queria agradecer a oportunidade que o tribunal está dando para todos nós, né? Zélia Luísa Perdona, professora doutora em Direito, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela sorri e aproxima-se do microfone à frente. Tem muitos alunos aqui do mestrado, doutorado do Mackenzie, muitos juízes, desembargadores e servidores dessa casa, não só os que estão aqui, mas tem mais de 100, quase 150 acompanhando online, e ainda tem a possibilidade de assistir depois, como disse o presidente. Então, doutor José Carlos Francisco, em seu nome, quero agradecer essa oportunidade de nós conhecermos e podermos fazer a comparação que o senhor fazia em relação ao sistema espanhol. E o senhor disse muito bem, não é melhor ou pior, mas conhecendo, nós que somos aplicadores do direito, podemos ter uma outra perspectiva, né? Eu só fico um pouco preocupada e eu, assim, faria não sei se questionamento, mas uma observação, e o senhor colocava, professor, eh, que nas salas, que num determinado momento troca os juízes, né, mesmo da sala do Supremo, e acaba modificando. E até os precedentes acontecem isso, né? A gente vê que muitas vezes mudando a composição de um tribunal, tem-se um resultado diferenciado. Nós poderíamos dizer que também a lei. Nós temos uma lei, depois há modificações dessa lei, há um quadro novo. Mas eu me preocupo um pouco quando, por exemplo, e eu sei que a Constituição espanhola também tem isso, a nossa Constituição diz que o titular é o povo que o exerce por meio dos seus representantes, né? Como ficaria essa questão, primeiro, da segurança jurídica, o senhor colocou, e acho que até o sistema espanhol ele traz uma segurança jurídica maior, que nós temos os dois sistemas de constitucionalidade, de controle, o direto e o indireto, e lá o juiz ele suspende o processo e encaminha para, né? E assim, então me parece que acaba tendo uma segurança jurídica maior, porque de certa forma é só um tribunal que vai julgar. E mesmo que nós tenhamos o Supremo Tribunal Federal, em última instância vai dar a palavra, mas às vezes dá depois de 20 ou 30 anos com muitas decisões, e a gente vê aqui muitos previdenciaristas, vejo aqui, né, a doutora Is, que está agora numa turma previdenciária. Recentemente nós tivemos, né, uma decisão que há 2 anos foi de uma forma e agora de uma outra forma, que chegou em recurso extraordinário, agora numa DIN. Como a composição, eu estou dando o exemplo, como a composição de um tribunal modifica, né? Então, eu tenho sempre essa preocupação, o professor até falou ali, eu acho que todos que me conhecem aqui sabem que eu sou assim, um pouco crítica, né, ao ativismo judicial. O professor Eu sabia que você era um pouco.
Estou nessa casa, tenho que dizer que sou um pouco o professor Zé Carlos Rezende. Mas me preocupa muito mais por conta dessa segurança jurídica, e aqui o professor José Carlos Francisco, além de um excelente, que é conhecido aqui no tribunal como Carlos Francisco, né, de um excelente julgador, também é professor e pesquisador. E como pesquisador, né, está à frente de um projeto de pesquisa que é segurança jurídica coletiva, porque a gente pensa sempre na segurança jurídica a partir do viés individual. E esse coletivo, nós estamos começando, né? Tenho a feliz oportunidade de estar junto com ele nessa empreitada de se pensar a segurança jurídica coletiva, e mas me preocupa um pouco essa questão do ativismo, e eu tenho, e até porque muitas vezes o que chega para o julgador, né, é uma visão parcial e não uma visão mais geral que o legislador. E quando se fala, por exemplo, em direitos sociais, há pouco eu citei o previdenciário, vou voltar a citar, né, tem, princípios constitucionais como o custeio prévio que muitas vezes, vamos dizer, essa decisão mesmo que eu comentava e que todos aqui fazem sinal que conhecem, ela representava mais de, bilhões, mais de 100, 200 bilhões. O governo dizia 400, mas não sei se chegava a tanto, mas talvez 200 bilhões aquela decisão, né. Então, me preocupa um pouco essa questão da segurança em relação aos precedentes, especialmente considerando o sistema, né. Por mais que hoje há um protagonismo, e o senhor aqui, eu, assim, por todas as vezes que estive na Espanha, eu vi que é muito maior o sistema de precedentes do que eu imaginava, por mais que estive muitas vezes lá, e talvez, assim, nós seguramente o nosso sistema é mais amplo, mas me preocupa um pouco. Depois das considerações, dos outros questionamentos, se o senhor quiser e se puder, porque eu vejo aqui que é importante também passar a palavra, né, para os demais, né, tocar um pouquinho como fica essa questão em detrimento da competência legislativa e da segurança jurídica. Sugiro que, se o senhor puder, fazer isso agora, né, para justamente emendar a pergunta com a resposta, né. Eu diria que não só na Espanha, mas na Europa, essa questão do ativismo, temos uma muito maior prudência. Hum, eu diria medo de abrir demais e decidir coisas que, em princípio, deve decidir, segundo a mentalidade dos nossos juízes, dos nossos juristas em geral, o executivo ou o parlamento. Então, tivemos alguns casos, sim, de ir mais lá do que, em princípio, a lei permite, mas eu acho que a característica atual é a autorrestrição, em muito sentido. Também nessa luta, não é um tema diretamente de ativismo, é ativismo de outra maneira, porque numa época o Tribunal Constitucional não só queria decidir problemas de garantias constitucionais, também entrava no que o Tribunal Supremo diria jurisdição ordinária, a aplicação da lei diretamente. E tivemos alguns problemas sérios de, eh, de choque entre os choque de trenes falam na Colômbia, de uma decisão. Eu lembro o caso de. Era um processo civil da primeira mulher de Julio Iglesias, da Isabel Presley. Isabel Presley foi. eh, 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 Apareceu num periódico, numa revista, e não gostou dos comentários que saíam lá e iniciou um processo civil de defesa da própria imagem, do honor, etc. E conseguiu, na jurisdição ordinária, até o Tribunal Supremo, uma determinada indenização, um determinado ressarcimento. O periódico recorreu ao Tribunal Constitucional, não lembro bem qual era o direito fundamental exercitado,
mas o Tribunal Constitucional disse, em verdade tem razão o periódico e, ademais, a indenização deve ser esta outra, muito mais baixa do que tenha decidido o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo, a Sala Primeira Civil do Tribunal Supremo, se se queixou muitíssimo. Foi um caso no que apareceram em todas as portadas dos periódicos do dia seguinte, e a partir daí, e algum outro caso mais, o Tribunal Constitucional tem essa autorrestrição. É um exemplo não diretamente de ativismo, num sentido lato, como diziam, de participar em atividades, em decisões que em princípio seriam de medicamentos, de saúde, questões assim, mas é uma mostra talvez de que a prudência é uma das regras que eu acho que nos altos tribunais, nas altas cortes, agora se estão seguindo. Cairia bem, né? Eu não vou entrar nessa discussão, eu só vou lembrar a importância de ter um marco minimamente claro entre ativismo e interpretação como construção. Nem tudo que se constrói como necessidade de tirar do abstrato uma solução para o caso concreto é ativismo. Né? Então, a diferença entre marco interpretativo, né, e ativismo, ela precisa sempre ser lembrada. Eu pergunto aos presentes aqui, e vejo alguns amigos queridos, vejo a professora. O desembargador federal Carlos Muta ergue a mão em direção à plateia e esboça um sorriso. Doutora Janaína, minha colega de magistratura, doutora Luiz, doutor Fernando, e aí eu convido a quem presente quiser fazer uma pergunta. Eu tenho cartas na manga, certo? O desembargador federal Carlos Muta ergue um montante de folhas de papel. Sem pergunta? Prossegue? Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta do Eric da Silva Lima. Poderíamos dizer que, em sendo o direito um discurso político fraco, já que a sua verdade é uma verdade processual, a jurisprudência realiza um serviço de adequação entre a realidade processual e a realidade constitucional? Pergunta poderosa. É uma pergunta de tese doutoral. Pois é, pois é, pois é. É o Eric, nosso companheiro do grupo de pesquisa. Ele é lá do Piauí, está nos assistindo online. Abraço, Ótimo, Eric. ótimo. Cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo agora ou assincronicamente, e especialmente ao Piauí. A Piauí foi a primeiro, pode soar muito estranho, mas foi o primeiro estado que eu conheci do Brasil. Me permita, é estranho mesmo, né? Com perdão ao Eric, é estranho mesmo. Eu não foi diretamente, a viagem foi Lisboa, Madrid, Lisboa, Fortaleza, só troca de avião, Teresina. Teresina já um quentinho, já uns dias lá maravilhosos, com o caju e tudo isso. Eu resumiria com a resposta afirmativa. Eu acho que sim, mas exige muito desenvolvimento a resposta, não é? Nós tivemos um curso promovido pela IMAG justamente sobre teorias da argumentação, etc. E aí um palestrante específico, olha que coincidência, é nada menos do que um colega nosso, juiz federal em Teresina, não é? É um eminente juiz federal, colega nosso, especialista em teorias da decisão judicial, e ele disse exatamente isso, não é? Que a bem da verdade, nós só temos narrativas. A verdade é a narrativa que prevalece, não é? E a narrativa que prevalece no processo é a última narrativa, que é o tribunal, no qual é o ponto o ponto final da parada da lide, né? Uma boa tese, não é? O desembargador federal Carlos Muta olha em direção à plateia e ergue a palma da mão. Eu falo já. Alguma outra dúvida? Zélia, você tem mais alguma pergunta? Não, eu queria só parabenizar o tribunal, especialmente o senhor, professor José Carlos Francisco,
por trazer o professor Lorenzo aqui, né, o professor Lorenzo é um parceiro acadêmico nosso, inclusive nós temos um projeto de pesquisa desde 2022 sobre uma questão que, está chegando a todos os tribunais brasileiros, que é o processo coletivo estrutural, especificamente direcionado, no nosso caso, aos direitos sociais, né. Agora, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele instituiu, então, um setor específico de processos estruturais e complexos, né. Inclusive, quem quiser fazer, amanhã nós temos um segundo dia de seminário lá no Mackenzie, exatamente sobre o processo coletivo estrutural, e até um dos professores que é especialista e que é assessor direto desse departamento vai falar amanhã, começa às 9h30, das 9h30 ao meio-dia e meio lá, porque é um tema que nós não temos eh, muita produção ainda de doutrina, mas temos muitas questões práticas. Todos nós, assim como aplicadores do direito, eu vejo aqui, provavelmente todos os juízes já se depararam com essas situações complexas, né? O professor José Carlos Francisco me dizer, mas também tem uma questão de interpretação, o que é, né, um problema complexo, mas isso nós É um vamos outro discutir amanhã é um lá. outro Mas, assim, eu quero agradecer, professor, porque é mais uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais da Espanha e, às vezes, a gente chega à conclusão: "Não, o nosso sistema é melhor nisso", mas outras vezes, né, permite reflexões para nós aperfeiçoar, inclusive, Uhum. o nosso trabalho de acadêmico, o nosso trabalho de pesquisa e o nosso trabalho como profissionais do direito, porque aqui todos são profissionais do direito, né, alguns já com o caminho mais andado, outros iniciando, eu vejo umas carinhas aqui que estão iniciando, né. Então, é sempre um estímulo, por isso eu quero agradecer essa oportunidade e agradecer também essa parceria do tribunal, né, porque, trazer o professor aqui, nós também lá, quer dizer, essas parcerias permitem e facilitam, que mais pessoas conheçam, experiências de outros lugares e que nos enriquece, certamente. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu vou antes de passar a palavra, Fernando, não tem problema, nós temos tempo, eu acho. O desembargador federal Carlos Muta aponta para diferentes direções da plateia. Eu queria me desculpar com os meus amigos queridos do POI, começando pelo Eric e pelo juiz federal, que é o Bianor Arruda. Bianor Arruda tem livros sobre teoria da decisão judicial, etc. Fernando, só eu recebo isso, o microfone. Sentado na plateia, Fernando recebe um microfone. Ele é um homem de pele branca, cabelos curtos e pretos. Traje um terno cinza, camisa branca e gravata vinho. Obrigado. Não, no meu caso não é uma pergunta, é só um registro de um fato que me parece relevante. Por volta do ano de 2010, 2011, o professor Burrosa me ajuda a lembrar, Na transmissão de Libras, a imagem de Mona Lisa é substituída por Lady. nós organizamos, eu juntamente com o Nino, nosso antigo diretor aqui da EMAG, nós organizamos um seminário sobre o direito espanhol na Universidade de Salamanca, levamos cerca de 20 juízes federais daqui do Brasil para lá, e da parte espanhola, quem organizava o evento lá era o professor Lourenço Burrosa, que nos recebeu com uma amabilidade, com uma gentileza extraordinárias, não só lá em Salamanca, como nos levou na Audiência Nacional em Madrid, nos levou no Tribunal Constitucional. Então, só esse fato, se eu pudesse, tivesse ao meu alcance aqui, eu estenderia aqui o tapete vermelho para a chegada, para a passagem aqui do professor Burrosa, aqui do nosso tribunal, porque eu sei o carinho e a gentileza que ele recebeu, com que ele recebeu os juízes federais do Brasil lá em Salamanca. Eu queria deixar registrado só esse agradecimento aqui. Obrigado mais uma vez, professor. Então, a mim cabe agora renovar os agradecimentos à presidência do tribunal, doutor Carlos Muta, também à diretoria da IMAG, na pessoa da doutora Marisa Santos, sobretudo a vocês, né, e também aos queridos membros da IMAG que nos proporcionaram isso, e faço isso na pessoa da Ariete, que eu acho que já saiu. Então, Ariete, obrigado, viu, por ter diligenciado para que nós tenhamos essa noite, enfim, muito rica. Então, boa noite a todas e a todos. Um grande abraço, saúde. Fundo cinza, ao centro em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G, formando um triângulo.